Enquanto você leva para ler essa frase, mais um javaporco acabou de nascer no Brasil. Não é força de expressão. São 3.000 filhotes por dia, todo santo dia. Uns 2 por minuto, sem parar. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto o país inteiro tenta reagir. E aqui tá a regra desse vídeo, segura ela comigo. Isso não é um IC, não é hipótese. É uma conta que já tá rodando. E o Brasil hoje consegue matar menos bicho do que nasce. Pensa comigo, cada dia a dívida cresce. E lá na frente desse vídeo tem um ano exato em que essa conta vira impossível de fechar. Deixa eu te mostrar como a gente chegou aqui. Primeiro, deixa eu te apresentar o inimigo, porque ele não é bem um javali e não é bem um porco, é os dois. Começou nos anos 60. Trouxeram um javali europeu para uma fazenda no Paraná para virar carne. Carne magra, exótica, moda de restaurante chique. Só que javali não é vaca. Cava, foge, quebra a cerca e fugiu. Depois veio o reforço de fora. Javali que tinha escapado de criações no Uruguai e na Argentina, atravessou a fronteira para o Rio Grande do Sul lá por 1989. Entrou pelo sul e já estava solto no sudeste ao mesmo tempo. E aí veio o golpe final, e a parte mais irônica de todas. O próprio governo brasileiro ajudou. Nos anos 90, uma lei federal aqui do Brasil incentivou cruzar o javali com o porco doméstico, para fazer um bicho com mais carne e menos gordura. Batizaram de javaporco. Deu certo? Ah, deu certo demais! Criaram um bicho que come de tudo, se adapta a qualquer lugar, não tem predador e se reproduz que nem praga de filme. E claro, também fugiu. Escapou das criações, foi solto de propósito e se espalhou. Hoje ele está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e já apareceu até na Amazônia. Do Pampa à Floresta. Um bicho que não devia estar em nenhum desses lugares. E fica o combinado desse vídeo. Na prática, aqui no Brasil, javali e javaporco viraram a mesma coisa. O que está solto no mato hoje é tudo bicho misturado. Então quando eu falar um ou outro, é desse invasor que eu tô falando. Agora presta atenção, porque é aqui que fica assustador. A gente vai medir a máquina. Uma fêmea desses bichos fica prenha em 4 meses. 4. Uma vaca leva 9. Ela tem 2, às vezes 3 ninhadas por ano. E cada ninhada? 10 filhotes na média, podendo chegar a 25. E olha o detalhe cruel. Como o javaporco tem sangue de porco doméstico, ele puxou a ninhada grande, se reproduz pelo menos tão rápido quanto o javali puro. Faz a conta comigo, no olho. Uma fêmea, 10 filhotes. Em poucos meses, esses filhotes já estão tendo filhotes, e os filhotes dos filhotes também. Não é uma soma, é multiplicação em cima de multiplicação. É uma bola de neve com presas. E do outro lado dessa conta, quem está segurando? Ninguém. Literalmente ninguém. O javali chegou num país onde o único bicho grande o bastante para enfrentar ele é a onça pintada. Só que a onça quase não aparece mais, justo onde o javali mais se espalha. No sul, no campo, no pampa, ela praticamente sumiu, sobrou mais na Amazônia. E mesmo quando cruza com o javali, a onça pensa 2 vezes. Um macho pode passar de 100 quilos e os grandões chegam a 350. Ela encara um filhote, uma fêmea pequena. O macho adulto, ela deixa pra lá. Ou seja, predador de verdade, na prática, o javali não tem. Junta tudo. Reprodução absurda, come qualquer coisa, aguenta qualquer clima, zero predador. É o organismo invasor perfeito. Se você fosse desenhar um monstro para dominar um continente, desenharia exatamente isso. E ele já começou. Então vamos rodar a conta para frente. Não no imagina se, na régua do relógio. Ano 0, a lavoura. É por onde sempre começa. Uma manada de 30, 40 javaporcos entra numa plantação de milho ou soja à noite. De manhã o produtor chega e não tem plantação, tem campo de guerra. Buraco, terra revirada, tudo comido ou pisoteado. Em algumas regiões, a perda bate 40, 50% da safra. Numa cidade só, Campo Belo do Sul, sumiram 50 mil sacas de milho num ano. Ano 1, a água. Porque ele não para na lavoura.
ele desce para a beira do rio e se enfia na lama, revirando todo o solo da nascente. Aí aquela terra solta escorre para dentro d'água e entope tudo de barro. A nascente que dava água para o gado, para casa, para a cidadezinha vai virando um lamaçal. Um bicho que quase não bebe, quebrando a fonte de água de uma região inteira. Ano 3. A fauna nativa. E aqui, cara, aqui dói e ninguém vê. Porque na lavoura o produtor conta o prejuízo. Isso aqui não tem nota fiscal. O javali come de tudo: carne, planta, ovo, o que aparecer na frente. E sabe o que aparece? Ninho no chão, ovo, filhote. Pensa na bicharada brasileira que bota ovo ou faz ninho rente ao chão. O tatu, que cava e vira presa fácil. As aves que fazem ninho no chão, tipo inhambu e codorna. Ovo de jabuti, de lagarto, de cobra, sapo, lagartixa. Tudo isso mora exatamente na altura do focinho do javaporco. E os cientistas são diretos. O pior estrago dele na natureza nem é disputar comida com um bicho nativo. É caça mesmo. Predação direta, no termo deles. Ele come o bicho nativo. Uma manada passa por um pedaço de mata e limpa os ninhos daquele chão inteiro. E ninguém registra, ninguém bota no boletim. O Brasil nativo está sendo comido espécie por espécie, no escuro. E a maior parte a gente nunca vai nem saber que existiu ali. Ano 5. A doença. Essa é a que o agro perde o sono. O javali é uma esponja ambulante de doença, e ele carrega 2 tipos de bomba. A primeira mira as criações de porco, peste suína africana e peste suína clássica, doença que, se entra numa criação de suínos, obriga a matar os porcos todos, e o javali vive rondando essas criações. Basta um contato. A segunda mira o gado, febre aftosa, brucelose, leptospirose. E aqui o buraco é mais embaixo, porque o Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta, e esse mercado inteiro depende de um selo. Um selo que a gente levou mais de 50 anos para conquistar, e só ganhou em 2025. País livre de aftosa, sem vacinação. E o javali é justo o tipo de bicho selvagem que pode reacender essa doença e derrubar o selo. Ano 5, mais um dia. A economia. Junta as duas pontas. Uma manada infectada encosta numa criação comercial. A doença estoura. E o Brasil pode ter que sacrificar rebanho e fechar a exportação da noite para o dia. A conta desse cenário? A CNA estima que o estrago pode chegar a 50 bilhões de reais por ano. 50 bilhões! Por causa de um bicho que trouxeram para fazer linguiça gourmet. E o Brasil reagindo, coitado. A meta para esse ano é abater mais de 1.250.000 javalis. Parece muito, né? Só que nascem 3.000 por dia. Ou seja, você está enxugando gelo com uma peneira. E tem uma treta no meio disso tudo que quase ninguém de fora conhece. Porque matar mais de 1 milhão de bichos por ano não é simples, nem na prática, nem na consciência. De um lado, tem os protetores dos animais, que brigam com unhas e dentes contra o abate. E o argumento deles não é bobo, ó. O javaporco não pediu para estar aqui. Quem soltou fomos nós. Ele só fez o que qualquer bicho faz. Sobreviveu e se multiplicou. Matar porco aos milhões, a tiro, faca e cachorro, para eles é crueldade em massa. O bicho pagando por um erro que foi humano. Eles propõem esterilizar, usar contraceptivo, controlar sem matar. Do outro lado, tem quem cuida da natureza dizendo o contrário, com a mesma força. Cada javaporco vivo é fauna nativa morrendo. Não matar o invasor é condenar o tatu, a ave, o jabuti. O Brasil que já estava aqui antes de tudo. E é um nó de verdade, sem resposta bonita. Matar em massa ou deixar a nossa biodiversidade sumir. E enquanto o país discute a ética da coisa, o bicho não espera. Ele continua nascendo 3.000 por dia. A conta não para ninguém pensar. E é aqui que eu preciso te contar a parte que ninguém gosta de falar. Tem um conceito na biologia chamado ponto sem retorno. É quando uma população invasora fica tão grande e tão espalhada que, matematicamente, não dá mais para acabar com ela. Você pode caçar, cercar, gastar 1 bilhão. No máximo, segura o crescimento. Zerar, apagar do mapa? Nunca mais. E os pesquisadores que estudam javali no Brasil já falam abertamente uma frase que arrepia. No Brasil, tá tudo dominado. Não é vai ser, é está.
Pensa no que isso significa. Toda criança que nasce nesse país de agora em diante vai crescer num Brasil que tem javali, que sempre vai ter. A gente não tá mais lutando para vencer, tá lutando para não perder feio. O monstro não vai embora, ele só fica. O Brasil abriu a jaula nos anos 60 achando que importava um jantar e soltou uma coisa que vai correr solta pelos próximos 100 anos. Da próxima vez que você ouvir falar do javaporco como piada, como meme, lembra da conta. 3.000 por dia, 0 predador, sem volta. A pergunta não é mais como a gente para isso. É quando o Brasil vai admitir que já perdeu essa. Se esse tipo de caos mexe com você, o caos real, que dá para medir de perto, se inscreve no canal. Tem muito colapso silencioso desses rolando agora. E a gente está contando um por um.